Domingo, 17 de setembro. O Fantástico começa agora com os detalhes da caçada ao brasileiro que fugiu de uma prisão americana e foi capturado graças à ajuda de um cachorro. Mas essa não foi a primeira vez que ele escapou pulando um muro e se escondendo no mato. Danilo Cavalcante tem um histórico de crimes e de fugas. Foram 2 semanas foragido. 14 dias escapando da polícia americana. Uma operação na Pensilvânia que mobilizou mais de 500 policiais, municipais, estaduais, o FBI, grupos táticos e até polícia da fronteira dos Estados Unidos, além de drones e cães farejadores. Ele ficava de olho nos helicópteros durante o dia e, quando via as patrulhas se aproximarem, se embranhava na mata e ficava vigiando as casas que ele queria roubar. A imagem da fuga correu o mundo. Danilo subiu pelas paredes do presídio até chegar no telhado, pular o muro e fugir. Nas imagens que registraram as raras aparições, Danilo estava com outras roupas. Também apareceu de barba feita. Estaria alguém ajudando o criminoso? Era um mistério, até para os policiais. Eu estava curioso para saber como ele tinha se barbeado, se ele tinha se escondido em alguma casa. Danilo foi pegando o que encontrava nas casas que invadia. Um casaco, botas, uma mochila e até uma arma roubada de um morador que deu de cara com ele numa das invasões. Ele só se movia à noite, comia o que encontrava e bebia água do rio. Ele chegou a ficar 3 dias sem comer, até que achou uma plantação de melancias que ele abria usando a cabeça. O chefe de polícia chegou a dizer: era como achar uma agulha no palheiro. Nossa tática era esperar ele cometer um erro, e foi exatamente o que aconteceu. Na manhã de terça-feira, Robert Russell percebeu que a porta do depósito do jardim dele estava aberta. Só que Robert, a mulher e os 4 filhos nunca entram ali. Ele chamou a polícia, mas Danilo não foi achado. Horas mais tarde, a porta estava aberta novamente. Foi a pista que os agentes precisavam. Danilo Cavalcante tinha passado por ali. Na madrugada de quarta-feira, um helicóptero com câmera térmica identificou um ponto suspeito na mata que fica atrás da casa de Robert. Era 1h da manhã e logo começou uma chuva torrencial. O helicóptero teve que ir embora, mas por terra, uma equipe tática da polícia se posicionou. Danilo Cavalcante morou no bosque durante 14 dias e usou a vegetação como escudo, esconderijo. Ele foi encontrado por volta das 8h da manhã de quarta-feira, aqui, deitado ao lago deste córrego, com o rosto escondido na terra. Armado com o fuzil que tinha roubado dias antes, ainda tentou fugir, mas foi derrubado por um cachorro da Polícia de Fronteira Americana. Yoda é um pastor belga de 4 anos, treinado para ações táticas como essa. A raça é uma das favoritas dos policiais e do exército. São cães muito inteligentes e ágeis. Desde filhotes, aprendem como identificar um agressor, a trabalhar em conjunto com os soldados até em missões aéreas e a neutralizar inimigos em segundos, como o que aconteceu com o fugitivo brasileiro. Nas fotos feitas na hora da captura, é possível ver Yoda ainda junto ao criminoso, enquanto os soldados o rendiam. O cachorro só solta quando recebe o comando, para ter certeza que o alvo será capturado. Ao ser preso, Danilo fez uma revelação curiosa. Ele nos contou que se esconder nessa floresta foi muito mais difícil que no Brasil. Mas a comparação feita pelo foragido tem explicação. Não foi a primeira vez que ele fugiu e se escondeu na mata. No Tocantins, o Fantástico descobriu o passado criminoso dele. É na cidade de Paraíso do Tocantins, a 60 quilômetros de Palmas, que Danilo vivia com a mãe e os irmãos. Era difícil você passar um mês para Danilo não passar na delegacia ali 1 vez, 2 vezes. Ele era realmente conhecido no meio policial. Os primeiros registros na polícia começaram quando ele ainda tinha 14 anos. Ele cometia pequenos furtos, né, ali na vizinhança. E aí esses pequenos furtos, eles foram se tornando mais violentos. Começou a andar armado,
com arma branca, com faca, depois com arma de fogo. Ele chegou em 2006, numa tentativa de cometer um roubo, tentou matar a vítima, inclusive esfaqueando ela lá em Paraíso. Como ainda era menor de idade e não podia ser preso, Danilo foi internado no Centro Socioeducativo de Palmas. Era julho de 2006. Danilo tinha 17 anos e estava há 2 meses internado aqui nesse centro para menores infratores em Palmas, de onde não podia sair, mas saiu. Ele aproveitou uma confusão entre outros colegas e escalou esse muro de 4,5 metros e fez sua primeira fuga. Desde pequeno, ele já tem esse adestramento de saltar muros altos, de, enfim, escalar, romper obstáculos. Ele foi a pé pela rodovia que liga Palmas a Paraíso, um trajeto de 60 quilômetros. No dia seguinte, faltavam 20 quilômetros para Danilo chegar na cidade, quando o agente Marcelo passou por ele de carro. Na hora que eu desci da viatura, ele se evadiu para o mato. Aí eu gritei: Danilo, para, polícia. Mas ele fugiu, tentou se esconder no mato. O agente foi atrás. Ele simulou uma arma de fogo direcionada a mim. Nesse momento, na minha defesa, eu efetuei um disparo que acabou acertando o Danilo. Ele foi levado para um hospital e 3 horas depois já estava em outro centro para menores infratores. Apesar dele ser um menor, ele já nessa época ele já era um cara que inspirava muita periculosidade. Era um cara muito perigoso. Nos anos seguintes, Danilo continuou cometendo crimes, até que em 2017, quando já era maior de idade, matou um amigo a tiros em Figueirópolis, cidade a 260 quilômetros de Palmas. Ele teria matado o Walter Júnior por causa de uma dívida que o Walter Júnior teria com ele acerca de um conserto de um veículo. Foi expedido um mandado de prisão, mas que nunca chegou a ser cumprido. Isso porque em janeiro de 2018, Danilo fugiu de novo, só que dessa vez para os Estados Unidos. O caso nunca foi a julgamento. Em nota, o Poder Judiciário do Tocantins disse que marcou audiência para o dia 11 de outubro, que vai solicitar à Justiça americana que Danilo seja interrogado por videoconferência e que estão apurando por que o mandado de prisão não entrou no Banco Nacional de Mandados para impedir que ele saísse do Brasil. O Brasil é soberano e competente para julgar o Danilo, mesmo com ele em prisão perpétua nos Estados Unidos. Desde que chegou nos Estados Unidos, Danilo sabia que tinha que ficar fora do radar da polícia. Em 2021, ele alugou um quarto na casa do Franco por 4 meses. Eu fui muito bem enganado por um psicopata. Eu não desconfiei dele nem um segundo. Durante o tempo em que morou com o Franco, Danilo evitava ser filmado. Esse vídeo de um churrasco obtido com exclusividade pelo Fantástico é um dos poucos registros dele. Eu nunca perguntei muita coisa sobre a vida dele. Ele falava muito pouca coisa e mudava de assunto, sabe? Com medo de ser descoberto, Danilo fugiu mais uma vez. Franco só descobriu que ele tinha se mudado porque as câmeras o filmaram levando tudo embora. O quarto estava vazio, as coisas dele não tinha mais nada ali para trás. Naquele mesmo dia, Danilo matou a ex-namorada, Débora Brandão, com 28 facadas. Ela tinha descoberto que Danilo era foragido da justiça brasileira. As imagens da casa de Franco é que ajudaram a polícia a encontrar o assassino. Preso, julgado e condenado à prisão perpétua, ficou 2 anos na cadeia até a fuga que mobilizou a polícia americana. Você estava com medo que ele batesse na sua porta? Sim, eu estava muito medo disso. Depois que eu vi na televisão que tinham realmente pegado ele, eu comecei a chorar bastante. Aí veio aquela... acabou. Agora, Danilo vai cumprir a pena num presídio de segurança máxima. Ele pode até tentar, mas eu duvido muito que ele vai conseguir fugir dessa cadeia. O histórico de fugas parece ter chegado ao fim.